das edições especial, que é a convidada especial é a Karina Mioto, sob o tema de Changemakers e ativismo pela natureza sem burnout. E a ideia destes encontros é criar aqui um espaço de troca, de conexões, de aprendizagem entre as pessoas que procuram de alguma forma se conectar elas próprias de modo profundo com a natureza. Portanto, ia começar por vos fazer um pedido inicial, que é, acho que o bem mais precioso que podemos ter neste encontro é vocês estarem aqui presentes, e não muito dispersos, porque é óbvio que estamos aqui só a falar com a tela, é fácil dispersar-nos, portanto, ia-vos pedir para estarem aqui presentes, e tentarem eliminar as distrações, a do costume, a culpada do costume é sempre o telemóvel, mas e também, portanto, tentarem estarmos aqui nestes 90 minutos, nós vamos fazer com que isto acabe o mais possível à hora, portanto, a fim dos 90 minutos, e por isso, quanto mais concentrados estivermos, melhor. Também vos sugerir que tivessem papel e caneta em mãos, porque uma das práticas que procuramos aqui estabelecer nestes encontros é promover escutas, níveis de escuta um bocadinho mais profundos, e muitas vezes o lápis e a caneta servem-nos para estruturar pensamentos, tomar notas para depois aprofundar aquilo que nos possa tocar. E eu espero que haja alguma coisa que nos vá tocando hoje neste encontro. A agenda é uma agenda relativamente simples. Primeiro começamos por esta introdução, que se calhar vocês acham que já estou a falar há muito tempo, mas de introdução, mas depois passamos para um momento de networking entre vocês, porque um dos objetivos também é que as pessoas se conheçam e comecem a criar ligações entre elas, e depois vamos ter uma conversa em que procuramos extrair e receber o testemunho da Karina Mioto no sentido quais são ela vem falar sobre um processo de transformação, porque a intenção aqui destes encontros do Social Seeds é contar histórias de transformação de pessoas e de sistemas, mas ao mesmo tempo não só contar estas histórias de transformação, mas também contar como é que as pessoas que estiveram envolvidas nessas histórias de transformação se transformaram e se sentiram esse processo de transformação. E é isso que nós vamos fazer com a Karina quando ela aparecer e tiver este momento de conversa, e portanto vamos procurar ter um bocadinho este momento também de escuta. E depois fechamos o evento, de preferência à hora, isto são 90 minutos, como já tive a oportunidade de dizer, e iremos então depois, espero levar alguma coisa disto até ao próximo Conexões, que vamos ter pelo menos 10, combinamos entre nós. O Social Seeds, posso começar assim por dizer rapidamente, é uma iniciativa que a Cecília, a Elisa, o Rafael e eu conhecemos-nos num curso da teoria da mudança, da teoria U, e resolvemos que todos nós gostaríamos de explorar um bocadinho mais qual é o papel que a natureza tinha na nossa vida, e também de partilhar isso com os outros e perceber como é que os outros também sentiam isso. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo, muito legal que vocês estejam aqui, super feliz de ver pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, e quero dar uma super boas-vindas aqui para a Karina Mioto, que é a nossa convidada de hoje. Estou muito honrada com a presença da Karina. A Karina eu conheci no lançamento do livro dela, que inspirou, inclusive, essa conversa, que chama A Coragem de Mudar o Mundo, Changemakers. Está aqui. Trouxe para vocês verem, está assinado. É lindo e tem desafios, mas pode ser sem burnout, né? Então, eu não sei o que o Zoom fica pedindo sempre qual é a minha língua. Se confirmar que é inglês. Eu não sei por que ele faz isso, né? Não sei, não entendo. E aí, a Karina, a gente se conheceu lá, ouvi a história dela, uma história linda, né? E ela fala do coração.
E eu achei que isso daí é uma coisa tão importante, né? Pessoas que fazem tanta diferença e que passam por tanto perrengue, porque quando a gente quer fazer diferença, que a gente tem essa paixão, né? Essa vontade de mudar o mundo mesmo, né? A gente precisa dessa coragem, né? E essa coragem desgasta também. Então a gente passa por várias emoções ao longo do processo. Eu tenho a minha experiência, né? E achei assim a minha experiência é muito localizada, né? A da Karina assim foi grandiosa, eu acho que a experiência da Karina assim bem grandiosa com a Amazônia. Eu vou deixar a Karina falar um pouquinho rapidamente sobre essa da jornada dela, né? Que está sendo, né? Como é que ela... E aí eu na sequência, Karina, eu queria muito que você começasse a falar como você viu, pode até contar isso, mas assim, eu queria muito de você, como você sentiu que você transformou as pessoas ou não, né? Quais foram as suas barreiras, quais foram as suas frustrações, assim, as suas emoções muito nesse processo. E como é que você foi se transformando ao longo do tempo também, né? Então, assim, bem enfoque muito de como você se sentiu ao longo, né? Tanto como um agente de transformação, quanto se transformando nesse teu caminho. Fala, Elisa. Só lembrando que no formato da nossa conversa agora, a gente vai colocar a Karina, a Cecília e eu vamos estar no centro da nossa roda aqui, dessa roda que nós estamos. Vamos nos imaginar assim, e nós vamos estar no centro e vamos assistir a essa conversa por alguns minutos, quase 30 minutos, e nós vamos percebendo o que nos chamar a atenção nas falas e vamos guardar as nossas perguntas e, ao final, compartilhamos essas perguntas e conversamos um pouco mais. Ok? Eu gostaria muito que Só vocês uma me... coisa a mais. Perdão. Eu e a Elisa vamos estar junto com a Karina na sala, tá? Vocês vão ficar olhando para a gente como se a gente estivesse num aquário. E, e aí, enfim, a Karina vai falando e a gente vai interagindo, tá, Karina? Tá bom. Vamos lá. Tá com A você, gente tem... Karina. Ah, tá. A gente não tem que ir primeiro para uma sala? Ah, tá. Tem que ir primeiro para uma sala ou não? Eu fiquei Não, confusa não, vai ser agora. aqui. A gente só vai. O Rafael bota a gente aqui. Bota a gente no destaque. Cadê o Rafael? Vocês Sumiu. já estão com o PIN, vocês já estão com o PIN, só que isso é a configuração pessoal de cada uma de vocês, a tela como vocês estão vendo. Mas vocês Ah, já estão entendi. com o PIN, Tá, já tá estão bom. fixadas, tá? Porque para mim não tá aparecendo. Ah, interessante. Ah, Não, ok. pode. Quanto tempo eu tenho para falar? A gente tem no total meia hora, né, Elisa? Meia hora, né? Sim, meia hora. É. Tá, Mas assim, de interação e tal. Então, mas vai indo, que a gente vai te dando toques. Bem à vontade. tá, vamos lá. É, Bom, ao longo do meu processo, então, assim, o que que eu conto no meu livro? Como foi que eu me tornei uma agente de mudança? Como foi que isso aconteceu na minha vida? E isso aconteceu para mim, como acontece para muitos de nós, através de experiências profundas, através de uma realização de que existe uma dor, existe um pedido do nosso planeta para ajudá-la em algum caminho possível. E é quando a gente escuta esse pedido. Então, no meu caso, eu escutei muito profundamente o pedido de uma parte do corpo da Terra que a gente conhece como Amazônia, em que ela me pedia para ir até ela e colocar todas as minhas capacidades, as minhas habilidades a serviço dela, para protegê-la através do caminho que eu conhecia
e que eu sabia ser possível naquela época era através do jornalismo. E esse pedido veio num ritual espiritual, onde ficou muito claro para mim que eu deveria me mudar para a Amazônia, e como esse encontro com a alma da floresta foi muito profundo para mim, eu não hesitei e fui. Eh, Desde então, bom, eu fiquei 5 anos na Amazônia, me dediquei bastante, passei por um processo muito difícil de burnout e de trauma, e comecei uma jornada que durou 10 anos de muito aprendizado, de muito processo de compreender o que tinha acontecido comigo, porque eu não sabia. Naquela época não se falava em burnout, em ativistas, em changemakers, né? Nos agentes de mudança que são empreendedores sociais, empreendedores ambientais, pessoas que estão trabalhando, seja em ONG, seja em coletivos, seja em empresas, para fazer a diferença. E para mim, o que eu mais aprendi nesse caminho todo foi a importância de escutar, né? Escutar a minha própria jornada, escutar. Eu tive o burnout e saí da Amazônia com trauma porque eu não me escutei, porque eu via o problema como tão gigante os desafios, não o problema, o desafio de proteger a floresta era tão gigante e ainda é, que eu sentia que eu precisava escalar um Everest por dia, no desespero de poder, de alguma maneira, contribuir para a proteção dela. Quando eu estava na Amazônia, respondendo a sua pergunta, Cecília, eu acredito que a maneira como eu pude ajudar foi me conectando com o povo da floresta, ouvindo e aprendendo com o povo da floresta e dando espaço dentro do jornalismo, da comunicação, para que se falasse, né, para que se denunciasse os abusos cometidos contra a Amazônia e contra os seus povos. Eu acredito que a maneira como eu pude ajudar naquela época foi essa forma, e também porque eu comecei a fazer eventos TEDx na Amazônia, eu acredito que eu também contribuí para trazer dentro do caminho da comunicação, né, de cavar espaços para que as pessoas pudessem falar sobre o que elas estão fazendo para proteger a floresta, e tomara que isso tenha sido muito inspirador. E aí a gente fez esse evento e colocou um monte de changemakers juntos, e eu sei que surgiram muitas coisas dali, né? Eu sei que mudou a vida de muitas pessoas, então eu acho que o impacto foi esse, né? Foi da escrita, da investigação, do ativismo e dos eventos inspiradores. E, e durante esses 10 anos, eu acredito também que a maneira como eu impactei a vida das pessoas, eu aprendi a ecologia profunda, eu aprendi caminhos do ativismo e da comunicação que são amorosos, que são inspiradores, que são que unem a mente com o coração. E desde então eu comecei a fazer as reportagens, as investigações, os workshops, as palestras, todos de maneira que eu pudesse, de alguma forma, nem que fosse só um pouquinho, provocar as emoções das pessoas que estavam comigo. E eu acredito que essa maneira de trabalhar para provocar emoção é o que provavelmente não, me atrevo a dizer que certamente provoca uma virada de chave no longo prazo. Só a informação, ela pode trazer uma virada de chave no curto prazo, dependendo do nível de sensibilidade da pessoa, mas quando a gente toca o coração dela, não tem como voltar atrás. O coração nunca esquece, né? Então, eu acredito que a forma com que eu tenho contribuído nos últimos 10 anos para fazer diferença é através do compartilhar das minhas histórias, do que eu vivi, dos aprendizados, que incluem muitos erros ao longo do caminho, muitas descobertas, né? E eu me sinto,
nesse caminho eu me sinto super feliz em poder compartilhar e ver que tudo aquilo que eu vivi serve para ajudar outras pessoas. Porque, como eu gosto muito de dizer, diante dos tempos que temos vivido, o esgotamento não é estratégico para pessoas que sentem paixão pela vida, pela justiça e que querem apaixonadamente cuidar do nosso mundo. Acredito que é isso, assim, no momento, para compartilhar. Fiquem à vontade para fazer mais perguntas. E nesse processo, né, desde que você saiu de São Paulo, né, há, sei lá, 15 anos atrás, fazendo as contas, né, 5 mais 10, 15 anos atrás você saiu de São Paulo, como é que era essa Carina, né? E como é que é essa Carina hoje, né? Como é que foi esse processo, né? Como é que você se transformou enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa, né? Assim, pessoa que como é que é isso daqui? Como é que você, olhando para trás, como é que você vê esse teu percurso e como é que você se sentiu assim ao longo desse percurso, né, para chegar no que você, como você é hoje, né, como você está hoje, né, porque a gente não é, a gente sempre está, né. Uhum, Então, como é. você está hoje, como é que foi Hum. esse A Karina de 2006, que se mudou para a Amazônia em 2006, era uma Karina extremamente passional. Eu sentia muita paixão e eu sentia muita raiva do que acontecia com o mundo, do que faziam com a Amazônia. Eu ficava com ódio mesmo, muita raiva. E a maneira de eu canalizar essa raiva foi fazendo reportagem, foi fazendo apuração, foi fazendo denúncia. Mas cada vez que eu fazia, eu me machucava, porque era muito dolorido fazer aquilo, né? E também era uma Karina que tinha uma capacidade, e eu acredito que ainda tem, de escutar a natureza num nível muito profundo. Então eu sentia que a Amazônia ela tava me abraçando. Ela cuidou de mim o tempo todo. Quando eu tive o meu burnout, que foi uma coisa que com certeza foi bem gradual, né? Não se acontece isso de um dia para o outro. Eu, o que aconteceu foi que eu me transformei daquela Karina passional, cheia de energia, numa Karina extremamente cansada e que via tudo cinza. Então foi muito estranho para mim ver que a Amazônia, proteger a floresta, que era a coisa que me fazia sentir por que que eu tô viva, eu tô aqui para proteger a floresta, eu tô aqui por ela. Foi muito esquisito para mim. De repente, que para minha mente foi de repente, mas não foi de repente, não consegui mais ter energia para fazer isso. E, e eu me perguntei muito, durante muito tempo, o que está acontecendo comigo? Por que que eu não consigo mais escrever? Né? Então, eu me senti bem perdida. Bem perdida. Me senti, como eu gosto de brincar, me senti um grão de feijão num liquidificador com água, né? Cadê? Né? E eu falo que eu perdi o meu norte, literalmente, onde foi parar o meu norte. Como? O meu como sempre foi através da espiritualidade, sempre foi através do autoconhecimento. Então, como eu fui parar na Amazônia foi por causa de um ritual xamânico, onde eu tive a bênção de poder beber ayahuasca, e daí surgiram várias outras oportunidades de aprofundar no xamanismo e aprender com os povos indígenas. O meu como fui parar na Amazônia, como veio o pedido da floresta para mim, foi através da espiritualidade, de eu olhar e falar, estou no mundo por uma razão, e eu quero honrar essa razão, né? E de ouvir o meu coração. Como eu naveguei o burnout foi também através do autoconhecimento da espiritualidade. Eu precisei de ajuda de terapeutas, de healers, sabe? Curandeiros, curandeiras de algumas partes diferentes do mundo. Precisei viajar para alguns lugares do mundo e estudar bastante também. Então, o meu outro como veio através do estudo. Então, primeiro eu procurei entender o que estava se passando dentro de mim, como que o meu caminho espiritual se conectava com aquilo que eu estava vivendo e como ele poderia me mostrar
a porta de saída daquele labirinto escuro que eu entrei, e, e também o outro como veio através do estudo. Eu me meti a estudar, porque eu falei, não é possível que só dá para fazer jornalismo assim para proteger a Amazônia, não é possível que eu só consiga, ou que só exista esse caminho de ativismo, esse caminho de jornalismo investigativo. Será que existe outro? E aí eu comecei a perceber que as notícias positivas, inspiradoras sobre as boas iniciativas do que anda acontecendo no mundo são muito pequenas. Tem muito pouco espaço, não que são pequenas, tem muito pouco espaço em comparação com os problemas. Então, eu comecei a entender a situação toda de uma forma quântica. Quanto mais a gente dá poder, energia para aquilo que está acontecendo de errado, mais a gente vai enxergar isso, mais difícil vai ser ter esperança de um mundo melhor. Então, a gente tem que denunciar? Tem que falar o que está acontecendo de errado? Tem, mas a gente também precisa olhar para o que está acontecendo de bom, de bonito, de certo. E aí a minha lente, que antes era focada totalmente no que estava acontecendo de errado, ela se voltou para o que está acontecendo de certo. Quais são as pessoas inspiradoras, as iniciativas inspiradoras, os caminhos inspiradores? Qual que é uma forma de fazer ativismo que não seja enfiando o dedo na cara de ninguém, culpando ninguém, ou lutando contra nada, mas que seja uma forma de ativismo que mostra novos caminhos possíveis, né? Ao invés eu falo que o ativismo de denúncia, o ativismo chega, ele é necessário, mas também precisa ter um equilíbrio com o ativismo que fala: olha o que está acontecendo de legal, vamos chamar atenção para isso daqui que está funcionando, sabe? Olha como você pode ajudar. O que aconteceria no mundo se a gente começasse a trazer a palavra ativista também e mudar um pouco isso? Por exemplo, ao invés de dizer eu sou ativista pela Amazônia, se eu também dissesse eu sou uma protetora da Amazônia, o que muda energeticamente? Talvez mais pessoas se sentissem inspiradas a se tornarem protetoras da floresta se a gente não ficasse usando a palavra ativismo apenas, porque ativismo vem carregada né, dessa energia de combate, mas ativismo não é só combate, ativismo pode ser muita coisa legal. Aí eu comecei a mudar minhas lentes através dos estudos. Então, eu estudei no Gaia Education, eu estudei comunicação não violenta, eu estudei muito ecologia profunda, eu estudei na Schumacher College, eu fui parar na Schumacher College, que está se refazendo, né, agora para ser a Schumacher World Wild, né? Eu estudei lá e comecei a aprender com mais indígenas de outras partes do mundo, filosofia, sabe, sustentabilidade, ciência, até alquimia. E aí, colocando tudo isso dentro do meu como, né? Como foi? Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir novos caminhos, eu comecei a trilhar esses novos caminhos. Fui estudar com a Joanna Macy nos Estados Unidos, aprendi o trabalho que reconecta, vi como ela facilita esses encontros de reconexão consigo mesmo, com as outras pessoas, com a natureza, o fortalecimento de comunidades. Então, aos poucos, né? E claro, tudo isso combinado com, mais uma vez, os estudos, com as terapias, com os rituais espirituais, com os counselings, tudo isso junto aos poucos me transformou numa Karina que tem muito mais habilidade ao canalizar a energia da indignação, da frustração, da raiva. Hoje em dia eu já não tenho mais o ódio que eu tinha. Hoje em dia eu consigo ter uma compreensão muito mais sistêmica do porquê que quando eu perguntei para um desmatador da floresta, por que que a floresta é importante para você? E ele me responde, por que que a Amazônia é importante para o mundo? Por que que você acha? E ele falou, ué, a Amazônia é importante para o mundo porque aqui a gente pode ter bastante gado. Naquela época, isso me deixou com um ódio tão grande dele que eu precisei parar a entrevista e sair andando. Mas hoje em dia eu olho e falo, é a visão de mundo dele. Não justifico, mas compreendo melhor. Então, hoje eu consigo lidar com a raiva, com a indignação, desde outro lugar. Karina, Ah, eu estou percebendo assim na sua fala como
a raiva, a indignação te movimentam, né, para esse lugar de buscar ainda mais sentido naquilo que você faz, né? Eu fiquei curiosa, assim, para te perguntar como é que você conseguiu decodificar todos esses sentimentos e esse movimento de se tornar uma changemaker, né, numa linguagem para passar isso adiante e, de repente, tocar outros corações, né? Através da facilitação, mas que linguagem foi essa, assim, como Gente, decodificou isso? assim, E que tipo de transformação, ao aplicar essa, essa sua intervenção, né? Que tipo de transformação você alcançou nas pessoas e se isso era o que você esperava, assim? então, eu continuo sentindo muita raiva. A Cristina perguntou, claro que sim. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam um livro que se chama A Virtude da Raiva, que foi escrito pelo neto do Mahatma Gandhi. É, o Gandhi falou, ele soltou essa frase: eu sinto raiva o tempo todo. Só que existe uma diferença entre sentir raiva e deixar essa energia ficar tóxica no seu corpo e te consumir, e sentir raiva, olhar para ela e falar: vem cá, amiga, vamos trabalhar junto. E a raiva, sim, ela já me botou para frente muitas vezes e eu não demonizo a raiva. Eu acho que a raiva é um sentimento, é uma energia muito poderosa. Muito poderosa, e a gente precisa aprender a agir com ela, a trabalhar junto com ela. E eu percebi que quando eu comecei a entender isso e a usar a energia da raiva, e da indignação, e da dor, e da tristeza, é, de uma forma propositiva, a gente dando exemplos práticos, uma aula sobre a Amazônia, hoje em dia, para mim, eu coloco uma abertura com músicas dos povos da floresta, eu mostro fotos, de quando eu estava lá, eu conto histórias que eu vivi, eu trago dados, eu trago o que está acontecendo, quais são os principais vetores de desmatamento, o que que a gente pode fazer, mas também levo as pessoas a se imaginarem dentro da floresta com os sons da floresta que eu mesma gravei, sabe? Então, acaba sendo uma aula, uma palestra que provoca as emoções das pessoas. E eu acredito que quando eu provoco as emoções das pessoas, elas realmente são tocadas, sabe? Então, assim, já teve várias pessoas que chegaram para mim com feedbacks assim: nossa, Karina. Por exemplo, eu dei uma aula na Austrália sobre a Amazônia, mas para um curso de sustentabilidade. E uma aluna virou para mim, falou assim: nossa, Karina, obrigada, porque eu estou aqui estudando, fazendo as lições de casa, vim até a Austrália, juntei dinheiro para estar aqui fazendo esse curso. Eu tinha esquecido por quê, né? Ou quando eu dei uma aula para a Universidade de Newcastle também, para estudantes de direito ambiental, mesma coisa. Por que que vocês decidiram estudar isso? Vamos conectar com a Terra. Então, eu começo a trazer coisas que as pessoas falam, sabe? Nossa, muito inspiradora a sua fala, obrigada, realmente, é por isso que eu estou estudando para fazer. Com direito ambiental. Vou dar uma classe, vou dar uma aula amanhã, inclusive, para a Universidade da Catalunha, em Barcelona, sobre ecologia profunda para estudantes de biologia, sabe? Então, vou trazer mais exemplos como com música, com as minhas histórias, sendo eu mesma, abrindo a minha vulnerabilidade. Isso conecta, isso ajuda as pessoas a pensarem, puxa vida, é mesmo, porque é isso, a gente tem que transitar para o outro lado do cérebro, não ficar só no pensamento, na lógica, a gente precisa equilibrar, né? Então eu acredito que passa muito por esse lugar, sabe? De aprender. Primeiro, eu só consigo fazer isso hoje porque eu precisei transitar pelo burnout, porque eu preciso, porque se eu fosse dar uma palestra sobre a Amazônia, como eu participava antes, eu falava com muita raiva. Eu dava dados, eu dava nomes, eu ficava indignada, sabe? Hoje em dia eu falo para inspirar, eu não falo para provocar indignação. Eu falo para inspirar. Então, para educar, para informar, para inspirar, né? E a Karina de antes falava para meter o dedo na cara, com muita raiva do mundo, indignada.
Era uma outra energia, entendeu? Antes era uma Karina bem brava, agora é uma Karina bem, bem bem de boa. E Essa é a que, grande transformação? ah, Essa é a é, sua grande transformação de 2006 para 2015? de 2006 para 2025. 25, desculpa, eu perdi 10 anos nessa história. É, 2025, parei lá atrás, né? Você falou em 15 é, anos, eu fiquei em 2015. Você acha que é, esse daí é. E esse daí foi um processo rico para você. pois Eu li o seu é. livro, então para mim é mais fácil de é, conectar com o que você está falando, né? E eu recomendo que as pessoas também leiam, porque é bem inspirador. Mas, assim, para você, né, essa transição, né, da Karina que é hoje para daquela Karina, essa Karina que trabalhou que consegue transformar essa raiva, essa indignação, né, que eu sou uma pessoa altamente indignada também, né, e que também procuro trabalhar a minha indignação de uma outra maneira, trazer as coisas de uma outra maneira. Tem uma coisa meio paralela aí com você, temos um alinhamento. E então, esse daí assim, o seu grande. Qual seria assim a sua mensagem, né? Assim, de experiência de vida, de sentimento mesmo, agora que você está nesse momento de reflexão sobre o seu processo, né? De quase 20 anos, na verdade, é mais do que 15. Qual a mensagem que você deixa aqui para gente, né? Assim, do seu coração mesmo, né? Eu acho que você é uma pessoa emocional, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Toca a emoção das pessoas, você é emocional e emocionante, você emociona. Então, assim, o que que você coloca aqui pra gente, né? Você acha que... E quem for assistir isso também, que isso vai pro nosso canal, né? Qual é a mensagem? Não questiona quando seu coração te apontar uma direção. Quando você sentir qual é o caminho a seguir, não questiona, confia e vai. E se te chamarem de louco ou de louca, é porque você está no caminho certo. E criar o novo não é de fora para dentro, é de dentro para fora em todos os sentidos. É com trabalho interno que vai se refletir no que você faz fora e é também implodindo o obsoleto. Não é explodindo o obsoleto, é implodindo. E a gente faz isso através de uma conexão profunda, começando com a gente, se estende aos nossos irmãos de outras espécies, se estende à natureza, se estende às outras pessoas. É uma mudança sistêmica e potente. Então, tudo isso acontece a partir do momento que a gente ouve o coração. Pode parecer. eh, Gente, pode parecer lugar comum, mas não é. Um dos atos mais revolucionários que a gente pode ter nos tempos que a gente tem vivido é ouvir o nosso coração, a nossa alma e o pedido da terra para nossa alma acima de tudo. Essa é a principal mensagem. Gente, uma pausa para essa fala, né? Sentir aí como é que chega em vocês. Ouça o seu coração. Queria convidar todo mundo agora. Passou 30 minutos, voando. Parece que foram dois, Voando. voando. Queria Muita abrir emoção. agora. Muita emoção. Eu tô Obrigada, até Karina. eu tô até querendo É. sentir um pouco mais. Vocês estão segurando para Segurar essa emoção, fazer o né? próximo convite, sim. Muito bom. Mas a gente quer abrir o microfone agora, os microfones todos, ouvir algumas vozes, perguntas que vocês tenham para a Karina, que gostariam de fazer para a Karina. Se alguém tem uma pergunta na sala, ou pode colocar no chat, ou abrir o microfone. Estão todos convidados. Claudson, posso fazer um comentário? Eu não estou achando aqui o lugar onde levanta a Pode, mãozinha. Cláudio. Pode falar, Claudson. Rafa, se Posso quiser, falar? pode tirar o É, spotlight, eu não achei a por favor. mãozinha aqui. Eu queria retornar, né, a reflexão para a Amazônia, né, porque a gente que continua aqui no Brasil se indignando dia após dia, né, tem visto vídeos terríveis, né, que agora os correntões viraram cotidiano, né? Estão derrubando assim dezenas de hectares por hora lá usando os correntões e continua esse desmatamento.
como que a Karina imagina que esse trabalho interessante que ela tem feito, mas na Califórnia, na Austrália, em Barcelona, como é que isso vai reverberar em termos de ajudar na proteção da Amazônia, no enfrentamento desses desafios terríveis, né, que continuam instalados, talvez até mais fortes ainda, revigorados nesse último governo horrível, né, que nós tivemos aí nesses últimos 4 anos. Então, a coisa continua muito ruim, de mal a pior, né, como se diz aqui. E como é que esse trabalho pode ajudar efetivamente, né, no enfrentamento, né, desses desafios da Amazônia? Olha, eu acredito que existem vários caminhos, vários caminhos. Um caminho, eu comecei a desenvolver em 2014, através de uma organização que eu comecei que se chama Reconexão Amazônia, que na verdade é um movimento, né? É um movimento para inspirar a conexão emocional com a floresta. Eu entendi que a conexão emocional com a Amazônia, ela precisa ser política pública. Enquanto ela não for vista como política pública necessária, a gente não vai conseguir mudar todo o pensamento coletivo que se tem no Brasil sobre a floresta. Porque, parafraseando aqui a Eliane Brum, para muitos brasileiros, a Amazônia não passa de uma abstração. Aquilo que é, e também as crenças que foram plantadas no imaginário coletivo a respeito da floresta é de que ela é muito perigosa, né? Eu morei na Austrália, é muito mais fácil você ver uma cobra na Austrália do que na Amazônia. Na Austrália tem escorpião, tem cobra, tem aranha que entra na sua casa. A Austrália é muito mais selvagem do que a Amazônia. E, no entanto, as pessoas têm muito medo da Amazônia. Então, todas essas crenças que foram criadas em relação à Amazônia são crenças que precisam ser desfeitas com urgência e que eu acredito que, se a gente começar a trabalhar para desfazer essas crenças no longo prazo, a gente vai ter resultados efetivos. Quando a gente fala de parar o que está acontecendo na floresta, né, a destruição que está acontecendo na floresta, a gente também precisa falar de parar de ter crenças e de distanciamento da Amazônia. Então, quando a gente pensa em tirar férias no Brasil, a gente pensa no Nordeste, a gente pensa no Sul do Brasil, quem é que pensa em ir para a Amazônia? Né? É muito distante da realidade de grande parte do povo brasileiro. E muitas pessoas que moram na Amazônia também têm vergonha de serem amazônicas. Muitas. Eu não vou dizer todas, não, porque quem sou eu para falar isso? Mas existem até filmes, documentários que mostram que existem muitas pessoas com vergonha de admitir né, a sua raiz, a sua tradição. Por quê? Porque quem é do norte muitas vezes é visto com preconceito, com distanciamento, né? É coisa de índio, esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente precisa trabalhar para acabar com todas essas crenças. Eu acredito que uma via de trabalho seja através da educação. Educação. Educação que não só informa, mas que também sensibiliza. Quando a gente vai para espaços de imprensa, abrir espaço dentro da imprensa para que se comunique também as belezas da Amazônia, a importância da Amazônia para o mundo, sem que, ao falar dessa importância, se fale necessariamente o que vamos perder se a Amazônia deixar de existir, porque essa é uma visão totalmente que trata a Amazônia como recurso natural, não a enxerga como um ser sagrado, não enxerga o seu povo como seres sagrados também. Então, a gente precisa trabalhar em conectar a Amazônia emocionalmente com o povo brasileiro de novo. E por que que eu estou falando do povo brasileiro? Porque a maior parte da Amazônia está no Brasil. A gente tem uma grande responsabilidade. São 60% da Amazônia está no Brasil. A gente precisa cuidar muito dela. Só que eu não vejo mudanças de longo prazo sendo efetivas se a gente não trabalhar a educação. Em termos de política pública, por exemplo, e de ativismo, poderia fazer parte das políticas públicas e do ativismo implementar novas formas de educação para o povo das outras regiões do Brasil e para o povo da Amazônia sobre a floresta, principalmente para o povo de fora da região amazônica, né? É, então, é sim um trabalho de longo prazo, é um trabalho de formiguinha. Eu acredito que o trabalho que hoje em dia eu vejo, né, que eu vejo como
eficiente no longo prazo é olhar para a Amazônia como uma floresta sagrada, como uma floresta que ela não é apenas sagrada, mas ela também é absolutamente importante e vital para a existência do ser humano nesse planeta, né? Então a gente tem que trabalhar com a gratidão, a gente tem que trabalhar para observar o que que a Amazônia traz de bom para nós, não apenas no sentido de como sobrevivemos nesse planeta, mas também no sentido de beleza, no sentido de conexão com a natureza, no sentido de saúde mental. Eu acho que toda pessoa que está passando por um momento difícil, que está precisando de, sabe, de calma, de conexão com a natureza, se conhece a Amazônia, eu duvido que não se impressione e que não saia de lá modificado de alguma maneira. Então é isso. Respondendo a sua pergunta de uma maneira bem, né, genérica aqui, de certa forma, eu acredito na mudança a longo prazo. E ela é absolutamente necessária de ser vista, de ser levada em consideração, o que vai resultar numa conexão emocional maior com a floresta. Quanto mais conexão emocional o povo brasileiro tiver com a Amazônia, quanto mais as pessoas valorizarem a Amazônia e sentirem orgulho de ter a Amazônia, e não através daquele chavão que nasceu na ditadura militar, né, que diz que a Amazônia é nossa, né? Fica repetindo isso sem saber o que está falando. Isso veio da ditadura militar. Se a gente deixar isso para trás e realmente olhar para a Amazônia como, uau, um orgulho brasileiro é a Amazônia, tanto quanto é o futebol, tanto quanto são algumas das nossas ginastas, tanto quanto são algumas celebridades. Se a gente olhar para a Amazônia dessa forma, eu duvido que, que a gente não consiga trazer mais pessoas para a causa dela. E Karina, também tem mais crianças uma, também. tem mais uma pergunta aqui no chat, depois eu trago também a pergunta da Vitória. Sim, A pergunta no chat da Luciana, são 3 perguntinhas em uma. Você não está mais na Amazônia, certo? certo. Como Não estou. foi o processo de sair de lá e se sentiu que o que te chamou tinha terminado? O processo de sair de lá é, foi mais uma vez, veio mais uma vez de uma intuição muito profunda que eu tive, onde eu senti que a própria floresta falou para eu sair. Eu não teria saído se não fosse ela falando para mim, através de uma meditação, de uma oração. Está em detalhes no meu livro. Por isso que eu saí. Essa é a primeira pergunta. Qual que é a outra? Perdão. Se você sentiu que o que te chamou tinha terminado. Aham, foi ela que disse isso para mim. Veio uma frase na minha cabeça, falando, no momento que eu estava sofrendo muito, que eu estava ajoelhada na minha cama, chorando, falando, meu Deus, eu não sei mais ser jornalista, eu não consigo mais, o que que eu faço? Veio essa energia, essa voz para mim e disse, o seu ciclo aqui está encerrado. Você vai se mudar daqui, vai conhecer outras pessoas e aprender novas maneiras de trabalhar por mim. Forte. E aí eu entendi que estava encerrado mesmo. Ela me liberou para que eu pudesse aprender todas essas coisas, para que hoje em dia eu pudesse ser capaz de trabalhar a reconexão não só com a Amazônia, mas também com cada parte da Terra que me recebe. Tem mais pergunta? Sim, a Vitória está com a mão levantada. Ah, pode falar, Vitória. Estava até escrevendo Gente, aqui. deixa eu só pontuar, só para a gente ser muito breve agora, porque a gente está com o tempo muito estourado, tá? Tá, Obrigado. eu vou ser breve. Eu estou 100% de acordo que a gente tem que criar uma relação emocional para as pessoas se vincularem a qualquer coisa, né? A gente, a gente só cuida daquilo que a gente ama. Então, você tem que criar essa relação para poder sentir esse amor e aí você vai cuidar. Agora, eu queria perguntar se não seria uma oportunidade, veio aqui na minha cabeça, uma oportunidade a COP30 de ativar essa conexão com as políticas públicas, com o turismo, porque eu acho que o pessoal de fora dá uma importância para a Amazônia grande e
quando eu vivia no Brasil, eu tinha maior orgulho que meu pai nasceu no Amazonas, né? Ele só nasceu lá, mas até ele tinha essa coisa de amazonense, ou seja, tinha uma raiz, e na minha época a gente tinha alguma referência, só como se ele está distante. E as pessoas não têm esse elo, não tem lá o turismo, não vê o que os olhos não sentem, não tem aquela coisa do coração não vê. Tanto, eu acho que se a gente podia pensar, não sei, talvez você pensar em aproveitar essa oportunidade da COP30 em fazer alguma coisa e trazer essa conexão ali e juntar o povo brasileiro e o pessoal de fora nisso, e sei lá. Pensei também um pouco do trabalho do Reconecta, né? Espiral. Qual é a dor das pessoas em relação à Amazônia? Vamos trazer isso aqui e ver como é que pode transmutar isso, um trabalho desse, sei lá, na COP, não sei. Era só uma ideia de poder pensar em usar isso como uma oportunidade de fazer essas conexões. Estou totalmente aberta para isso. Estarei no Brasil. Quem quiser me chamar para fazer atividades assim, estou mais do que a serviço. Eu, se calhar, te É uma ótima para ideia. lá, ela também. Gente, obrigada, Karina, pelas respostas. Se alguém tiver mais perguntas, pode colocar no chat, a gente passa para a Karina depois. Agora, eu queria fazer ao contrário, né? Eu queria convidar quem estiver na sala, todos nós que estamos aqui na sala, para compartilhar com a Karina o que mais nos chamou a atenção na fala dela, assim, o que que fica para a gente dessa conversa que a gente teve com ela aqui hoje. Se quiser abrir o microfone rapidinho também para a gente cuidar do tempo. Vou compartilhar no chat o que te tocou mais com as falas. Fala, Alex. Então, eu achei muito interessante a transformação da raiva em poder, né? Isso aí é uma coisa muito interessante. Tem uma luta oriental, que eu não lembro o nome exatamente, não sei se é o Kung Fu, enfim, que eles usam a força do adversário como para fazer essa força contra o adversário. Então, assim, é uma transformação, né? De você pegar uma coisa que tem um peso muito negativo e conseguir transformar isso num peso muito positivo, conseguir e mais do que tudo isso, eu acho que é importante assim frisar como que aquilo que te faz mal se transforma e passa a te fazer bem, quer dizer, você consegue reagir a esses fatores externos de uma maneira que tem uma atitude que muda completamente a tua bio, né? Eu achei muito interessante como transformar essa transformação, muito legal. Parabéns, Karina. Muito bom. Muito obrigada. Tem mais dois aqui no chat. Da Luciana, acho que a coragem de seguir o coração e a intuição, e também esse ressignificar da raiva. E a Gisela falou, falar mais do positivo como energia a ser potencializada quanticamente. E a Cristina disse, continuar a sentir raiva, mas trabalhar com ela. Karina, eu queria te convidar agora a fazer algumas considerações finais, para a gente começar. O tempo nos alcança, né, para a gente começar a encerrar o dia de hoje. Se puder falar algumas Claro. palavras. Tá, então, bom, quem quiser manter contato comigo, eu coloquei o meu site e o meu Instagram no chat. Quero falar para vocês que eu também sou mentora de Changemakers, dou aulas de ecologia profunda, então tem vários caminhos aí para conectar comigo. Fiquem à vontade, leiam meu livro, por favor, me deem feedbacks, adoro saber o que vocês acham do livro, adoro ouvir as pessoas. E eu espero do fundo do meu coração que tudo que eu compartilhei e o trabalho que eu tenho feito, espero que inspire vocês na jornada de vocês, trabalhando por um mundo melhor, né? Se vocês estão aqui, vocês se importam. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, e estão aqui porque vocês se importam. Então, eu honro demais vocês e contem comigo para a travessia. Obrigada, Karina. Quero te agradecer muito a tua presença, foi muito rico. Acho que para mim foi muito gratificante estar contigo. Obrigada. Obrigada a Vamos vocês. ficar em contato. Sim. Vai lá, Rafael. Fecha aí. Bom, gente, estava aqui quietinho e
e inspirando também com todas essas falas, né? Gente, tô saindo. Eu não respondi como que tava a minha energia lá no início, assim, mas com certeza ela tava bem menor que agora, né? E então a gente a gente quer fazer uma foto com todos vocês. E, e eu também a gente gostaria de colocar uma pergunta para que a gente para que vocês possam compartilhar no chat agora, porque a gente vai acabar não tendo tempo assim de abrir o microfone, mas eu vou colocar a pergunta aqui. Então a ideia é assim, saindo daqui, ao encontrar com alguém, o que você contaria para essa pessoa sobre o encontro de hoje? Então, para a gente pensar um pouquinho, se vocês quiserem escrever no papel também, aí depois colocar com uma palavra um pouco mais no chat, a gente fica com o registro. Que bom. Obrigada, Vitória. Que legal. Gente, quem quiser pode acessar o meu canal no YouTube. Eu falo bastante coisa, tá? Vocês que estão falando que querem ouvir mais, deixa eu compartilhar meu YouTube aqui com Vamos vocês. fazer uma foto aqui só antes do pessoal começar a sair, todo mundo olhando para a câmera agora, aquele momento meio estranho e congelado, mas Ok. aí foi. Então, antes de saírem, só queria dizer, e agradecendo também na mesma à Karina, que nós, como eu vos disse logo no início, isto são uma série de 10, este é o terceiro. Vamos ter o próximo dia 17 de junho e com uma arquiteta bioclimática que tem um programa de liderança regenerativa, que é o Rebundance. O nome dela é Lívia Tirone, e que está muito ligada à reformulação e à mudança dos sistemas alimentares. Eu vou pôr aqui no Zoom o link para a inscrição, que se vocês quiserem já inscrever-se, estejam à vontade. Em todo caso, depois nós vamos estar-vos sempre a chatear, a mandar-vos links, a dizer venham, venham. A Lívia é uma pessoa interessantíssima e a vida dela também é como se diz, uma montanha russa, que poderá ter muito interesse em contar.